Geminianos e geminianas, sejam muito bem-vindos ao Libertar Tarot Terapêutico. Estou hoje aqui trazendo para vocês uma mensagem para a segunda quinzena de maio de 2026. É uma mensagem geral. Vou iniciar com o oráculo Anjos e Ancestrais para fazer a abertura e dar sequência aqui com o tarô Revelações do Novo Tarot de Waite e clarificar como Golden Tarot, que é para complementar a energia. Bom, então vamos ver quais as orientações, qual a mensagem, sobre o que nós vamos falar hoje. Aproveitando para dizer que é uma leitura coletiva, portanto não vai ressoar com todos. Peguem somente o que ressoa, que serve aí para o momento de vocês. Façam os ajustes necessários, nem sempre a leitura vem diretamente para a nossa energia, às vezes ela vem para alguém que está muito forte no nosso campo, certo? Vocês vão sentir no coração. Também lembrando que aqui eu abro as leituras que vêm da espiritualidade, então não vou pedir profissional, não vou pedir financeiro, nem amoroso, vou deixar para que a espiritualidade traga a mensagem que quer trazer, certo, gêmeos? Vamos lá. Primeira, a viajante, mova-se em uma nova direção. E Pai Celestial, confie no desconhecido. Tem coisa nova chegando por aí, vocês precisando perceber, arriscar, olhar para isso com confiança, né? Às vezes a gente precisa ousar, e aqui estou me conectando a geminianas e geminianos que precisam confiar no que vem intuindo, né? Nesse desconhecido que já vem se mostrando em forma de intuição e fazer esse movimento, fazer essa viagem, buscar essa nova direção, certo? Então vamos lá, por favor. Sobre o que estamos falando aqui para os geminianos e as geminianas? Qual a mensagem de hoje? Aqui eu estou tirando o método da Cruz Celta, que é um método tradicional, né? Ele traz passado recente, presente, futuro, o desafio do momento, o caminho de vida, as energias que estão de alguma forma interferindo, as energias externas que estão interferindo na vida de vocês, a energia de vocês e o resultado, o resumo da leitura de hoje. Fundo do deck, 4 de espadas. Essa carta já está explicando aí sobre a necessidade de se mover. 4 de espadas, a morte. 7 de espadas, a sacerdotisa. E 3 de paus. Bom, para mim, muito claro, aqui estou me conectando com um geminiano e uma geminiana que já estão fazendo algo diferente, já estão conseguindo caminhar aí num rumo em busca de algo novo, que você já intui, porém, ainda se auto-sabotam, ainda vão deixando para depois, ainda tem umas travas, né, alguns empecilhos que impedem dessa transformação interna acontecer na sua plenitude. Porque aqui são geminianos e geminianas que têm algo a transformar, a mudar na sua vida, nas suas concepções, nas suas crenças limitantes e que acabam se auto-sabotando muito ainda. É um pedido aqui para se escutar, ouvir a voz interior, que aqui já diz, né? Confiar, ou se escutar, escutar sua própria intuição para encontrar esse verdadeiro propósito, para entender os movimentos e voltar a fazer os movimentos com mais agilidade, certo?
clarifica para nós. Por favor, espiritualidade, clarifica essa mensagem. Vamos lá, então, entender bem aqui. Aqui temos pessoas que já estão fazendo movimento e até bem evoluídas nisso. Outros que ainda têm dificuldade, certo? Mas aqui tá muito forte essa energia de já movimentando, de já buscando, já olhando um pouco diferente, mas ainda não conseguindo se libertar desse algo do passado recente aí, que até o passado recente ainda estava muito presente ou ainda está na vida de vocês, para seguir. Aqui podemos estar falando de profissional ou de amor, certo? Vou tentar trazer as duas áreas que estão bastante fortes aqui. Primeiro que fala que eu vou começar pelo desafio. O grande desafio de vocês do momento está sendo ter uma clareza, né? Uma abertura, trazer a sabedoria que já está em vocês, interna, para lidar com algumas situações aí que envolvem o lado feminino, esse emocional feminino, esse lado de criação, de gestar algo, porque aqui bem no presente tem a Imperatriz, que é a que gesta, e o trabalho, vocês já gestando, né, já construindo, já criando bases sólidas para um algo novo aí na vida de vocês. Pode ser profissional, e aí estamos falando de algo que vocês desejavam muito e que vocês já estão focados em fazer isso crescer, isso se fortalecer, certo? Mas ainda tem algo aqui na questão do feminino de vocês que de certo modo não deixa ter a plena clareza e ao mesmo tempo impede de concretizar, de materializar, de para alguns aqui de fazer a abertura disso como, por exemplo, abrir sua empresa própria, certo? Aqui tem algo que isso acaba afetando. Base maravilhosa. O Sol com Cavaleiro de Ouros. O Sol com Cavaleiro de Ouros fala de abertura total de caminhos, tá? De coisas aí que estão, pelos movimentos que vocês já conseguiram fazer, oportunidades que estão aí muito fortes no campo de vocês e que agora vem com tudo. E o Cavaleiro de Ouros, ele diz sobre algo que vem para ficar na vida de vocês, para trazer uma prosperidade muito forte, porém, ainda tem um aprendizado nesse caminho, um aprendizado aí que exige de vocês olhar para dentro, tá? É um aprendizado interno ali, certo? No passado recente, fala aí muito de uma carência. É como se, para fazer esse movimento, muitos tenham ficado com seu financeiro um pouco mais carente, mais lento, o dinheiro não entrando ou simplesmente não rendendo como rendia antes. De um ano para cá, 2 anos para cá, talvez para alguns, isso aconteceu muito fortemente. Por quê? Para que vocês começassem a olhar para aquilo que não estava alinhado a vocês mais, para fazer os movimentos novos. E vocês fizeram, né? Vocês fizeram aí. E isso vai trazer esses benefícios, essas coisas boas. Porém, tem ainda algumas ideias que vocês precisam transformar, tá? É como se alguns tivessem muito medo, sabe, de se arrepender, medo da carência, medo da escassez, medo de perder algo concreto, né, de não conseguir concretizar esse novo, tá? Para quem é no amor, aqui eu estou falando sobre esse medo de finalizar um relacionamento ou de assumir um relacionamento, né? Medo de sofrer mesmo, querendo gestar uma nova vida, querendo trabalhar internamente algumas dores, mas ainda um pouco preso aos medos, um pouco
preso às carências do passado, a alguma mágoa do passado, certo? Para o futuro próximo aqui, eu vejo vocês muito preocupados, só que é no nível mental, tá, gente? Não é acontecendo, é no nível mental. Vocês muito preocupados aí com esse profissional, esse empoderamento pessoal de vocês em relação a essa situação. Vai dar certo? Não vai? Eu vou dar conta disso? Eu sou boa o suficiente, né? Ou eu vou dar conta de tomar essas decisões na minha vida, no amor, de conseguir, né, ver algo, me empoderar e sentir que eu posso ser feliz de novo, ou que eu posso mudar meu rumo. É nesse sentido aqui de empoderamento mesmo que tem essas preocupações, essas inseguranças de vocês ali, os muitos pensamentos, alguns até perdendo o sono, certo? Mas são os medos, muito os medos de vocês. Caminho de vida, bom, para se empoderar, para materializar, para concretizar aquilo que vocês querem, vocês precisam soltar alguma coisinha ainda que vocês estão apegados. É como se vocês estivessem apegados a moedas, a pouco, perto do que vocês vão ter, perto do que vocês podem ter. Tem potencial para ter, certo? Então aqui vem ainda, por isso o aprendizado ainda, porque vocês precisam acreditar mais do que ninguém nesses projetos de vocês novos aí, nesse projeto de vida ou nesse projeto profissional. Vocês, a primeira pessoa que precisa acreditar realmente são vocês, né? E o que é o acreditar? É não ficar se auto-sabotando, é botar foco, meta, objetivo, é não ficar fazendo coisas que, sabe, como se vocês mesmos atrasassem das coisas fluírem, ou fizesse isso se transformar em algo pesado na vida de vocês, sendo que na verdade é um prazer fazer aquilo ali, certo? Bom, bem na entrada aqui do campo de vocês, tem alguém chateado ou triste ou, sei lá, tem uma energia aqui mais pesadinha que me parece que de alguma forma afeta vocês na validação. Vocês levam muito em consideração o que essa pessoa pensa e talvez isso atrapalhe de vocês se entregarem totalmente nesse novo projeto, nessa relação, seja lá no que for, porque tem uma energia aqui dessa pessoa meio que vocês têm medo que ela ache que aquilo é menos, que torna vocês menos nesse novo projeto, sabe? Bem na energia de vocês, conseguindo ter clareza de algumas coisas, trabalhar algumas dores internas que estavam ali obscuras e que agora se mostram, que agora vão ser curadas literalmente, sabe? Vocês olhando com sabedoria, com clareza mental para isso, para realmente curar, certo? E o fechamento da leitura de vocês aqui, falando muito sobre... ela tem duas mensagens importantes aqui. Primeiro que tem algo que vocês precisam olhar diferente. É como se vocês tivessem uma visão sobre aquilo que é concreto na vida de vocês errada. É como se vocês tivessem uma visão muito fechada ainda. Vocês precisam olhar diferente para algo, para materializar o que realmente vai trazer prosperidade para vocês. É como se tivessem uma visão assim de que a prosperidade ela vem de tal coisa e não. A prosperidade ela é uma energia e ela está dentro. Enquanto dentro nós não estamos prósperos, seja o que for que a gente faça, ela não vai nos trazer a prosperidade plena. A gente precisa se sentir merecedor. A gente precisa sentir que aquilo realmente pode dar certo e acreditar no potencial. E aqui fala de uma certa estagnação
para conquistar, porque justamente vocês precisam olhar diferente. O pendurado, ele tá ali suspenso no ar, né? Pendurado por uma perna, ele não tem como andar, ele tá estagnado, mas ele tá estagnado porque ele precisa enxergar algo que ele ainda não enxerga, para materializar um império aí, um reinado de ouros, ou seja, um reinado que não perde mais, que conquista, né? Que fideliza as pessoas, os clientes, ou o próprio amor na vida deles, tá? Então, é isso, assim, é vocês muito precisando, além de gestar essa vida nova, precisando botar mais lenha, sabe? Mais entusiasmo, mais realização no que vocês fazem, principalmente no que vocês fazem nos bastidores, para dar certo na hora que tem que dar. Então, é não ficar se auto-sabotando, é não ficar vibrando na necessidade de validação das pessoas em relação a vocês. A primeira pessoa que tem que gostar e validar são vocês mesmos, não os outros, né? Porque se vocês ficarem inseguros, as pessoas vão olhar para vocês e vão perceber essa insegurança e vão olhar para as coisas e vão ter uma desconfiança. É a energia de vocês que faz com que isso se concretize e com que isso se fortaleça, certo? Bom, agora para finalizar, vamos ver aqui a mensagem final. Pergunte ao oráculo. Qual a mensagem de encerramento para geminianos e geminianas dessa leitura de hoje? Toda semente precisa ser regada, assim como toda planta precisa ser adubada, mas também podada. Alguns cortes implicam grandes ganhos. Gente, olhem só, tudo que a energia vem trazendo, né? Às vezes a gente fica muito ali com um pé num lado da ponte, com outro pé no outro lado. A gente fica com medo de soltar o passado, né? Porque, queira ou não, por menos que ele nos dê, ele nos dá algo. E acaba não investindo totalmente no novo, né? Ficamos ali e deixamos de fazer os cortes e deixamos de adubar aquilo que realmente vai nos trazer benefícios, plantio, né? Colheita boa. Então, quais são os cortes que vocês precisam fazer hoje para que vocês tenham ganhos maiores? Às vezes é uma visão errada a gente achar, né, que o ganho ali, mesmo que pouco, é alguma coisa. A gente precisa também fazer cortes para usar a energia no seu potencial total, inteiro, né? E fundo do deck, não existe resposta. Aguarde a evolução dos fatos. Ok, geminianos e geminianas, tá aí a mensagem para vocês, para essa segunda quinzena, tá? Olhar, entender, colocar aí bastante intensidade nisso que vocês estão investindo e fazer os cortes necessários, certo, queridos? Um grande abraço e uma ótima semana. Até o nosso próximo encontro.